Vamos lá, queridos, rapidinho, para eu não ficar falando sozinho nessa manhã. Não? Os irmãos não querem comentar, não querem falar comigo? Tá bom. Professor Evaí. Leve lá, pastor. Professora Leve lá para o Viviane. professor Evaí. Clarinha. Irmãos, graça e paz. Eu estava aqui quietinho, escondido aqui no final, mas o pastor Abraão ele me rastreia, né? Irmãos, como podemos perceber a presença de Cristo em nossa rotina diária? Não só Cristo, né? Mas Cristo sendo Deus, então como percebemos Deus na nossa rotina diária? Nas coisas simples, irmãos. No abraço que você dá no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, num bom trabalho que você faz, você lembra de Cristo, você lembra de Deus, porque você só realizou aquele trabalho com êxito, porque Deus o capacitou. Então nós percebemos Cristo em nossa rotina diária, literalmente nas coisas simples. O ser humano tem a tendência da grandeza, de querer enxergar Cristo só nas coisas grandes, só Deus somente nas coisas extraordinárias, mas Cristo está no ordinário também, está no comum. O nosso Cristo é o Cristo dos milagres, mas é o Cristo do dia a dia, é o Cristo do comum também. Amém, amém. Queridos, então gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Colossenses, capítulo de número 1, e nós iremos ler a partir do verso de número 15. Colossenses, capítulo de número 1, capítulo 1. O irmão quer falar, por favor. Mas irmãos, a presença de Deus, primeiro que nós sentimos é quando nós temos obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós sentimos Deus na nossa presença. Por exemplo, quando nós cumprimos com o nosso dízimo todo mês, desde quando eu comecei a trazer o dízimo completo, eu senti que Deus toda hora está falando comigo e está multiplicando o que é meu. Então isso é isso, é falar com Deus, é servir a Deus. Nós temos Deus na nossa presença, no nosso trabalho, na nossa caminhada, até deitado, dormindo, quando a gente acorda, vê Deus na nossa frente. Amém? Amém. Esse Deus que também é nosso provedor, né? E nas coisas que Ele faz nas nossas vidas, nós conseguimos enxergá-lo e perceber. Amém, glória a Deus. Queridos, Colossenses, capítulo de número 1, nós iremos ler a partir do verso de número 15. Amém ou misericórdia? Amém? Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Queridos, Paulo ele vai nos descrever Cristo Jesus como a imagem do Deus invisível. Cristo Jesus, ele é a expressão exata do nosso Deus.
Ele é a revelação máxima do Senhor para conosco. Ontem estávamos lá no Instituto Logos, é isso? É, pastor, Instituto Logos. E estávamos lá ouvindo o início, pelo menos a parte introdutória da aula de panorama bíblica. Estava uma bênção, meu desejo era ter ficado até o final da aula. E ontem os irmãos estavam discutindo e falando justamente sobre isso. Sobre quem é esse Deus e como a teologia pode nos ajudar a entender esse Deus. E ontem eles estavam falando, olha, Deus se revela de várias maneiras, desde as coisas que por Ele foram criadas, por meio dos profetas e dos escritos, mas a revelação máxima do Senhor foi enviar o seu Filho Jesus. O próprio Senhor Jesus vai dizer, aquele que vê o Filho também vê ao Pai. Ele é a expressão exata do nosso Deus. Por isso que o irmão, quando eu falei como nós podemos ver Cristo no nosso dia a dia, e ele falou, olha, nós podemos ver Cristo como nosso Deus no nosso dia a dia, e ele foi explicando como ele percebe. Porque Cristo, Ele é Deus. Jesus é Senhor das nossas vidas. E o apóstolo Paulo vai nos apresentar como este que é a plenitude de todas as coisas. Em nele nada há falta. Em nele tudo se faz completo. Ele é aquele que trouxe do nada tudo a existir. E ele não somente criou todas as coisas. O nosso Senhor, Ele criou e Ele dá ordem e sustenta todas as coisas. Por isso que ao olharmos para tudo, nós podemos ver Cristo Jesus. No nosso dia a dia, podemos perceber Cristo Jesus. Afinal de contas, foi isso que Ele nos prometeu. Lá em Mateus, capítulo de número 28, verso 20, Ele vai dizer que estará conosco até a consumação dos séculos. Que promessa linda essa que o nosso Senhor nos faz. Ele nos promete estar conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. O Senhor Jesus, Ele não nos abandona. O Senhor Jesus, Ele não esquece de nós. O Senhor Jesus não nos deixa de lado. Ele está presente no nosso dia a dia. Romanos, capítulo 8, a partir do verso 38 ao verso 39, Paulo vai discorrer de uma maneira muito poética e muito linda, que nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada nos separa deste amor, nem alturas, nem profundidades, nem reis, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Por isso Cristo se faz presente no nosso dia a dia. Por isso nós podemos senti-lo no nosso dia a dia e por isso nós podemos percebê-lo no nosso dia a dia. E essa manhã eu gostaria de pensar em alguns pontos de como então nós podemos ver, ou perceber, ou sentir a grandeza do nosso Senhor no nosso dia a dia. O primeiro ponto é reconhecendo a presença de Cristo em todas as coisas. O texto de Colossenses que nós acabamos de ler, o verso 16 e 17 vai dizer assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Queridos, nós podemos perceber a grandeza do Senhor em todas as coisas que estão à nossa volta, em todas as coisas que foram criadas por Cristo Jesus. Eu amo quando a gente lê lá em Gênesis e a gente vai ver a criação, e a gente vai ver que todo o ato criacional de Deus é por meio da sua palavra. Lá em Gênesis a gente vai ver, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus disse, haja fundamentos sobre as águas, e aí houve a separação entre as águas,
entre a terra seca. Deus disse que haja vegetação, e assim foi feito, as plantas frutíferas e as não frutíferas, e tudo Deus foi criando por meio da sua palavra. Apóstolo João, no seu evangelho, vai nos revelar que essa palavra, esse Logos de Deus, é Cristo Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram criadas por meio deste Verbo, o Logos de Deus, Cristo Jesus. E todas essas coisas criadas por Cristo, é como se fosse uma tela, uma pintura, no qual o autor desta pintura assina. E nós podemos ver por meio dessa obra de arte, o autor desta obra. Por isso, diante de todas as coisas que foram criadas, quer nos céus, quer na terra, quer no mar, tudo podemos ver Cristo Jesus. Todas essas coisas servem para revelar esse Deus Criador de todas as coisas. Mas Paulo também vai dizer que ele não somente criou todas as coisas, ele criou todas as coisas para a glória, para o louvor dele. Queridos, lá no nosso interior, quando é por volta de 4:30 da manhã, 5 horas da manhã, nesse horário os pássaros estão começando a acordar. E aí a gente, às vezes, quando abre a janela, a gente consegue ouvir os cânticos dos pássaros pela manhã bem cedo. E aqueles cânticos, queridos, são os pássaros glorificando e louvando a Deus. Toda a criação foi criada e feita para a glória desse Cristo, para o louvor do nosso Senhor. E Ele também não somente criou, Ele não somente fez a sua criação e ali Ele abandonou e ficou alheio. A palavra também diz que Ele é aquele que dá ordem e que sustenta toda a sua obra criada. Romanos, capítulo de número 1, verso 20, vai dizer: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Todos nós podemos perceber Deus, podemos perceber a grandeza de Cristo Jesus por meio da sua criação. Nós podemos sentir Cristo Jesus por meio da sua criação. Ao sairmos no sol e sermos aquecidos pelo sol, podemos sentir como se fosse o abraço de Cristo nos abraçando, os braços de Cristo nos abraçando. Como eu falei anteriormente, ao irmos à beira do mar e sentir a brisa, o vento sobre o nosso rosto, é como sentirmos o sopro do Senhor. Ao sentarmos na nossa mesa para comermos as nossas refeições e vermos ali o alimento, é como ver o próprio Senhor nos sustentando e cuidando de nós. Jesus, Ele sustenta toda a sua criação. Sem Ele, nada que existe poderia existir. Sem Ele, nada viria a existir. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. E eu gostaria de pensar com você, ou de dar um exercício prático para você nessa manhã. Tire um momento durante o seu dia para agradecer a Cristo, agradecer a Deus pelas coisas simples. O irmão foi muito enfático em dizer, às vezes quando nós damos um abraço em um irmão, ou no nosso pai, na nossa mãe, às vezes quando nós falamos ou ouvimos alguma palavra de alguém, às vezes quando nós somente contemplamos a natureza, a grandeza deste mundo, às vezes ao conversar e ver o sorriso de um amigo, todas essas coisas servem para podermos ver Deus cuidando e estando ao nosso lado. Por isso, tire alguns momentos durante o dia, ou um momento durante o dia, para agradecer a Deus. Agradeça pela sua vida, agradeça pela sua saúde, agradeça pelos seus irmãos, agradeça pelo seu trabalho, agradeça porque Deus tem cuidado da sua vida.
Em segundo lugar, também nós podemos ver, ou conseguimos ver Cristo nas oportunidades de servir e amar ao próximo. Nós podemos ver Cristo também na oportunidade de amar e de servir ao próximo. Mateus capítulo de número 25, verso 40, vai dizer: o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Queridos, Cristo nos chamou para servir, assim como Ele mesmo disse, lá em Marcos capítulo 10, versículo 43 ao versículo 45, Ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e doar a sua vida em favor de muitos. E nós somos chamados também para servir. Nós estamos em uma igreja e o nosso papel aqui é de servos. Nós não podemos imaginar, e às vezes nós acabamos imaginando isso por uma má teologia, que nós somos o centro de Deus. Talvez você já ouviu alguém falando isso na internet. Você é o centro de Deus. Você é a coisa mais importante de Deus. Você foi feito para vencer. Você não é cauda, mas você é cabeça. Sua vitória terá sabor de mel. Uma má teologia, uma teologia meu Deus, uma teologia triunfal, da vitória. Mas nós somos sim vitoriosos. Romanos vai dizer no capítulo 8 que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Isso por conta não nossa, mas por causa da obra de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, por conta do seu sacrifício na cruz, por conta do seu sangue que foi derramado, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele nos promete também vida, e uma vida em abundância com Ele. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, mas nós também somos chamados para servir, e estamos aqui para sermos servos. Servos, devemos servir. João 3,16 vai dizer o quê? É o versículo que todo crente sabe, né? Porque Deus amou o mundo. Pastor, eu estou preocupado. Eu não sei se o café fez muito bem para os irmãos, ou se os irmãos estão com medo de errar. João 3,16. Vamos lá, todos juntos? Porque Deus amou o mundo. Agora, o que é que diz 1 João 3,16? Vocês sabem o que é que 1 João 3,16 diz? 1 João 3,16 vai dizer: ninguém conhece o amor que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Às vezes nós lembramos muito de João 3,16, usamos muito para evangelizar e devemos usar mesmo, porque é a expressão máxima do amor de Deus. Ele nos amou entregando o seu Filho por nós. Mas esse amor, no qual agora nós conhecemos e fazemos parte dele, requer de nós também um compromisso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, acima de tudo, e amarás o teu próximo, amarás o teu irmão como a ti mesmo. Somos chamados então para viver esse amor. E eu costumo dizer que amor não é um sentimento. Amor não é sentimento. Quando a gente estuda português, a gente vai descobrir que amor é um verbo. E o que é verbo? É uma ação. Então, amor é ação. João vai dizer: filhinhos, não ame somente em palavras, mas ame em ação. Devemos demonstrar este amor que agora habita em nós, que está em nós, fazendo, amando, servindo o nosso irmão.
E queridos, quando nós fazemos isso, nós percebemos Cristo em nós e percebemos Cristo também na outra pessoa. Quantas vezes, talvez você já teve a oportunidade de servir ao seu irmão, e ao fazer isso, ao se doar pelaquela pessoa, a dedicar tempo para ela, ou até agir de um ato generoso com ela, você não saiu muito mais abençoado do que a pessoa que você abençoou. Porque esse é o nosso chamado, para servir. E aí eu gostaria também de deixar um exercício prático para este ponto. Procure servir os outros no seu dia a dia. Pode ser com uma palavra de encorajamento. E hoje é o que mais as pessoas precisam, é de uma palavra de encorajamento. Pode ser por uma oração. Você já mandou uma mensagem para alguém falando: meu irmão, está tudo bem? Se está tudo bem, tem algo que eu posso orar pela sua vida? Há alguma coisa que você gostaria de compartilhar e eu pudesse estar orando nesse momento pela sua vida? Esteja dedicando tempo, ouvindo. Hoje, uma das maiores necessidades das pessoas é serem ouvidas. E nós precisamos ouvir as pessoas. Ah, Elano, mas eu não sei nem o que é que eu vou dizer. Eu vou lá, vou ouvir o irmão e tal. E o que é que eu vou dizer depois que eu ouvir? Querido, duas coisas. Primeiro, talvez você nem precise dizer nada. Só em você escutar a pessoa, o desabafo dela, ela já vai se sentir melhor e você também. Segundo, se for preciso você falar algo, o Espírito Santo irá lhe direcionar para que você fale algo para essa pessoa. Um ato generoso, simples. Temos várias maneiras de demonstrar serviço, amor e cuidado. Então, sugiro aos irmãos que procurem fazer isso no seu dia a dia. E assim você também estará percebendo Cristo Jesus na sua vida. Agora, terceiro e último lugar, penúltimo lugar, nós também encontramos Cristo nos momentos difíceis. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, vai dizer: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Queridos, Paulo, ele entendeu que mesmo nas dificuldades da vida, Cristo está presente e operando. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós conseguimos ver Cristo na nossa vida. Às vezes, nos momentos de fraqueza, é que percebemos a grandeza de Cristo. A irmã aqui falou muito bem. Ela disse que quando ela percebe que fez algo que fere a santidade de Deus, que desagrada ao Senhor, ela sente Cristo como se estivesse corrigindo ela, como se estivesse chamando a atenção dela. Às vezes, nos momentos difíceis, nós encontramos Cristo Jesus. Nos momentos difíceis é que nós podemos ver Deus. Ontem, no meu testemunho, eu compartilhei com os irmãos um momento difícil que a gente passou. E esse momento difícil foi gerado por nós mesmos. Porque Deus estava nos chamando para a obra missionária e nós estávamos relutando contra Deus. Estávamos sendo calcificados pelos agrilhões do Senhor. E diante dessa situação, diante daquele momento difícil, foi onde nós mais encontramos Deus. Deus sendo o nosso ajudador, Deus sendo o nosso provedor, Deus sendo aquele que cuida, que guarda, que protege. Deus de milagres, Deus de graça, Deus de misericórdia. Quando enfrentamos momentos difíceis, busque a presença de Cristo. Confie em Cristo Jesus. Ao orar, dependa dEle. Diga para Ele: Pai, veja essa situação, mas que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Queridos, muitas vezes nós olhamos aquele texto que vai dizer que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E está certo, o texto está corretíssimo. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Mas muitas vezes
o que é a vontade de Deus para as nossas vidas não seja a nossa vontade para a nossa própria vida. E aquilo que é boa, perfeita e agradável, nem sempre para nós, aos nossos olhos humanos, é bom, perfeito e agradável. Mas quando nós permitimos, nesses momentos difíceis, ver Cristo, após passarmos por esses momentos, aí nós entendemos. E aí nós conseguimos compreender que foi boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para as nossas vidas. Em quarto e último lugar, valorize a simplicidade com um coração grato. Valorize a simplicidade com um coração grato. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, vai dizer: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Queridos, assim como fomos chamados para servir, também fomos chamados para ser gratos. Não há nada pior neste mundo do que pessoas ingratas. E nós devemos ser gratos ao Senhor, não só pelas grandes coisas que Ele faz na nossa vida. É claro que a maior coisa Ele já fez na nossa vida, que foi nos salvar, que foi nos tirar do império das trevas e nos transportar para o seu maravilhoso reino de luz. A maior coisa que Deus poderia fazer por nós, Ele já fez, que foi enviar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário e pagar o preço do meu e do seu pecado. Mas Cristo, Deus, continua nos agraciando como bom Pai, continua nos mimando. E aqui, viu, irmão, não vou entrar na teologia da Xuxa, não. Não é aquela história que o cara lá de cima vai dar tudo o que eu quiser, não. Não é isso, não. Deem graças em todas as circunstâncias. Está tudo bem na sua vida? Glorifica a Deus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Está tendo momentos de vitória? Glorifica a Deus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Está tendo momentos de bonança? Glorifica a Deus, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Opa, mas agora chegou as lutas, chegou as crises, chegou os momentos difíceis. Continue dando graças a Deus, porque essa é a vontade dele para as nossas vidas. Seja grato a Deus, seja grato pelas coisas grandes que Ele faz na nossa vida, seja gratos pelas coisas pequenas que Ele faz na nossa vida, seja gratos até pelos momentos difíceis, porque é nos momentos difíceis que Ele nos aperfeiçoa. A gratidão é um caminho para perceber a grandeza de Cristo. Quando desenvolvemos um coração grato, enxergamos que tudo o que temos, que tudo o que somos, seja isso muito, seja isso pouco, vem da graça de Deus. Quando nós temos um coração grato, nós reconhecemos que nós não somos nada diante desse Deus. E que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, vem dele e é para ele. E por meio dele nós iremos usar para a glória do seu nome. Esse reconhecimento muda a nossa perspectiva e nos permite ver Cristo em cada momento das nossas vidas. Eu gostaria de finalizar pedindo que os irmãos abram em Filipenses, capítulo 4, verso 10 e ao verso 13. Filipenses 4, verso 10 até o verso 13. Amém? Fiquem muito alegres no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque seja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, essa carta é tida como a carta da alegria.
E o apóstolo Paulo escreveu essa carta estando preso. E é interessante que Paulo estava preso. Paulo, talvez, aos nossos olhos, era que necessitava de uma palavra de encorajamento e de ajuda da igreja nesse sentido, para que ele não desanimasse. Mas ao lermos a carta de Filipenses, nós vemos o oposto. Este apóstolo que estava preso está escrevendo uma carta, e o teor dessa carta é de alegria para uma igreja, e dizendo: olha, sejam alegres, sejam contentes em todas as situações da vida, seja ela boa, seja ela ruim. Seja eu que aprendi a viver em todos os momentos. Porque em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós somos mais que vencedores. Porque em Cristo Jesus, nós podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece. E queridos, quando nós pensamos tudo posso naquele que me fortalece, esse versículo a gente vê aí nas redes sociais, até pessoas que não é crente colocando lá: tudo posso naquele que me fortalece. E às vezes eu fico até me perguntando: meu Deus, quem é que fortalece essa pessoa? Mas em Cristo, esse sim que nos fortalece, realmente nós podemos tudo. Não no sentido de ter uma libertinagem, mas no sentido de que Ele em nós, ou melhor, Ele age em nossa vida. E por isso nós podemos ser alegres mesmo nos momentos difíceis, porque é Ele que nos fortalece, porque é Ele que cuida de nós. E por isso nós devemos ser gratos pela ação de Deus. Atos capítulo 17, versículo 28, a primeira parte vai dizer: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Seja ingrato ao Senhor. Pratique a gratidão diariamente. Em vez de focar naquilo que você não tem, agradeça por aquilo que você tem. Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado e tem te confiado. Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Busque ter, meu amado irmão, minha amada irmã, um coração grato ao Senhor. Como podemos ver a grandeza de Cristo no cotidiano? Em todas as coisas, em tudo à nossa volta, Cristo se revela a nós. Eu gostaria de finalizar esse momento lendo um texto que John Edmund Haggai escreveu. Aquele mesmo cara que é o presidente do Instituto Haggai, que fundou o Instituto Haggai, falando em um momento, em um seminário sobre Cristo, e ele intitulou esse texto como Cristo Incomparável. E o texto que ele escreveu diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos, Cristo, o incomparável. Nenhuma personagem na plataforma da história pode permanecer ao lado do Cristo incomparável. Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Cristo sobrepuja a todos. Ele é a fox humana em toda a música, a estética de toda escultura. Ele é a mais aprimorada mistura de luz e sombra de todas as pinturas. Ele é o ápice da realização de qualquer empreendimento. Para o artista, ele é a sublimidade da beleza. Para o arquiteto, ele é a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã mais brilhante. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o biólogo, ele é a origem da vida. Para o construtor, ele é o firme fundamento. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, ele é o médico dos médicos. Para o educador, ele é o mestre dos mestres. Para o engenheiro, ele é o novo e vivo caminho. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, ele é a palavra viva. Para o camponês, ele é o semeador e o Senhor da colheita. Para o floricultor, ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales. Para o viticultor, ele é a videira verdadeira. Para o magistrado, ele é o juiz de toda a terra.
Para o jornalista, ele é a boa notícia, de grande alegria. Para o filósofo, ele é a sabedoria de Deus. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, ele é o desejo de todas as nações. Para o trabalhador, ele é o descanso de toda a fadiga. Para o pescador, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para o crente, ele é o Filho de Deus vivo, o Salvador, Redentor e Senhor. Para o discípulo, ele é o Supremo Pastor, que nos dá as suas ordens com clareza incondicional. Ele é Cristo, o incomparável. Queridos, podemos ver Cristo em todas as coisas. Ver a grandeza de Cristo no cotidiano é uma questão de perspectiva e coração. Como Paulo nos ensinou, Cristo não está distante, Ele está presente em todas as coisas, que possamos ter olhos para ver a sua majestade, não apenas nos grandes momentos, mas também nas pequenas bênçãos do nosso dia a dia. Todos os momentos podemos ver Cristo, porque Ele está conosco. Amém? Vamos orar? Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Nós estaremos orando nesse momento e agradecendo ao Senhor. Agradecendo pela sua palavra, agradecendo porque Ele é a expressão exata de Deus Pai, agradecendo porque Ele é a revelação para nós. Ele é o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso Salvador. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque mediante a ela podemos encontrar o Cristo, Senhor das nossas vidas. Pai, te agradecemos porque o Senhor também está presente, ó Deus, no nosso cotidiano, nas grandes e nas pequenas coisas. O Senhor não nos desampara, o Senhor não nos abandona, o Senhor está do nosso lado. Pai, nos dá, ó Deus, um coração sensível, Pai, para podermos olhar para a Tua criação, para podermos olhar para o nosso irmão, para podermos olhar aquilo que está à nossa volta e podermos perceber, ó Deus, o Senhor conosco. Ao olharmos um sorriso de uma criança, ao ouvirmos uma conversa, ao ouvirmos os pássaros cantar, ó Deus, que tudo isso possa nos lembrar desse Deus extraordinário, desse Deus poderoso, desse Deus grandioso, desse Deus santo, 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 desse Deus soberano, mas também desse Deus que é o nosso amigo, desse Deus que está do nosso lado, desse Deus que caminha conosco. Pai, nos dá um coração grato, ó Deus, para te agradecer pelas grandes e pelas pequenas bênçãos, ó Deus. Nos dá um coração que reconheça que tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. Somos apenas mordomos teus, ó Deus, administradores, ó Pai, e que queremos administrar da melhor maneira possível aquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Pai, te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, pelo café da manhã, pela comunhão com os irmãos, te agradecer pelo fôlego de vida, pela saúde, ó Deus, te agradecer, ó Deus, porque reconhecemos que diante da Tua grandeza, nós somos pequenos. Reconhecemos, ó Deus, que nós não somos merecedores de tamanha graça, de tamanha misericórdia, de tamanho amor, mas te agradecemos, porque assim o Senhor nos ama, com graça, com misericórdia, com perdão. Pai, te rogamos que o Senhor continue abençoando, ó Deus, esta igreja, ó Deus. Abençoa, Deus, os líderes, abençoa o pastor, Pai, abençoa cada membro, cada irmão, ó Pai. Que essa igreja possa continuar a se desenvolver, crescer, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Que essa igreja, ó Deus, possa fazer a diferença nessa comunidade. Que essa igreja, ó Deus, possa ser reconhecida, ó Deus, como morada e habitação do Senhor. Não esse prédio, mas cada pessoa que compõe essa igreja. Que as pessoas lá fora possam olhar para as pessoas daqui de dentro e ver Cristo Jesus em suas ações, em suas palavras, em suas atitudes, ó Pai. Santo Deus, também te rogo pelas nossas vidas, ó Pai, que o Senhor nos acompanhe até os nossos lares,
Que o Senhor nos leve em paz, em segurança, livrando-nos na estrada de todo mal, de todo perigo, ó Deus. Que possamos chegar em paz e segurança, assim como o Senhor nos trouxe a Camusim, em paz e em segurança. Em nome de Jesus, ó Pai, o nosso amigo e Senhor, que nós oramos, te damos graça e louvamos hoje e para todos sempre. Amém e amém. Queridos, mais uma vez eu gostaria de dizer da minha alegria de estar aqui nesses dias com os nossos irmãos, de dizer que muito obrigado pela acolhida, pela recepção. Realmente nós nos sentimos em casa, ficamos muito à vontade no meio dos irmãos e agradeço por terem atendido ao convite do pastor, ter feito o presente na sexta. Ontem tivemos aqui com um grupo bom de irmãos e hoje pela manhã, para estarmos estreitando esses laços, estarmos nos conhecendo, nos dá a oportunidade de conhecer vocês, e nós estamos aqui justamente com esse intuito de dar também a oportunidade a vocês de nos conhecer, e louvamos a Deus por esses momentos, que eu tenho certeza que estão registrados em nossos corações e ficarão guardados para todo sempre. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. Pastor Elano, tem uma pequena lembrança nossa para você, tá bom? Agradecemos a vinda do irmão, a acolhida da sua família. Vamos pedir para o pastor se dirigir até a porta para saudar os irmãos. E eu gostaria de agradecer ao casal Viviane e Evaí pela sugestão desse tema que foi abordado hoje, né? Pedi sugestão a eles e a gente tinha pensado também num café com fé. Eu acolhi a proposta desse tema que foi abordado hoje pela manhã pelo nosso missionário. Obrigado também a cada membro que nos apoiou nesses 3 dias com a presença, com oração, com lanche, com a casa para receber a gente, lá na casa da irmã Regiane. Pastor Erinaldo, sexta-feira esteve com a gente. Então que Deus nos abençoe. Peço ao pessoal do grupo Amizade que vejam quem vai fazer o chá, quem vai servir, que já pega com o nosso prestador de serviços as folhas, né? Já agora de manhã. A Maria Souza não está aqui, mas o irmão Sérgio e a Fran estão. Então, acho que vai dar certo. Vamos orar. Já oramos e os irmãos podem ter um momento de oração silenciosa e depois se dirigirem à porta. O missionário está lá para saudar vocês. Obrigado. Deus abençoe.